Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você que está com a gente aqui na Novo Tempo. Hoje tem o quadro Responde Aí. E a nossa audiência quer saber sobre serviços de saúde, obras em estradas e também sobre cultivo de flores. E nós vamos responder. No comentário de educação, Denise Belladonna traz exemplos de 2023 e destaca já a expectativa para o novo ano letivo. A minha mensagem hoje é para nós, educadores de todos os setores de uma escola, que estamos onde escolhemos ou onde fomos colocados. É nesse lugar que vamos fazer o nosso melhor. A gente vai falar também sobre saúde. Tem entrevista de Lena Caetano com uma médica especialista que vai dar dicas para a gente cuidar bem dos rins. Pesquisa e tecnologia. Hoje tem reportagem especial de Bernardo Miller sobre iluminação artificial na agricultura. Alunos da UFSM de Cachoeira do Sul estão empenhados no projeto de iluminação artificial na agricultura. A ideia é contemplar a planta com horas a mais de luminosidade, como se o dia claro ainda não tivesse acabado. A pesquisa iniciou com pés de alface em uma pequena horta feita no campus. Durante o período, foi descoberta a possibilidade do alface ganhar mais um ciclo durante o ano, diante do seu desenvolvimento, o que possibilita mais pés disponíveis e um lucro maior. Vem fazer o NT Sul com a gente. Nosso WhatsApp para você participar é o 51997697129. Mande foto, mande vídeo, áudio ou seu texto com uma informação ou com o seu comentário. O NT Sul já está no ar. E toda segunda-feira a gente já abre o NT Sul trazendo respostas para a nossa audiência. Ao longo da semana, a gente recebe aqui muitas perguntas sobre serviços públicos e às vezes até sobre outros temas. E segunda-feira tem o quadro Responde Aí. E quem está chegando para responder é Bernardo Miller. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Tudo bem, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Mais uma segunda-feira, semana começando e o Responde Aí no ar. É isso aí. Vou aproveitar aqui para enfatizar o número do WhatsApp para você enviar a sua pergunta. Como eu mencionei aqui na abertura, né? A gente recebe muitas perguntas, a gente não consegue responder a todas, mas vamos selecionando aqui para responder aquelas questões que afetam um número maior de pessoas, né? Então tá na telinha aí, manda a sua dúvida, a sua sugestão, 51997697129. Hoje nós vamos de saúde a cultivo de flores, né, Bernardo? É tudo meio junto, interior, situação das estradas, tudo isso faz parte do Responde Aí, essa oportunidade da gente esclarecer algumas questões pendentes aqui no município. Então é isso aí, bora para a tela, vamos ver aqui as mensagens, as perguntas dos nossos telespectadores, da nossa audiência. Podemos passar aqui para a próxima tela e vamos ver aqui então, é a pergunta da Maria. A Maria diz aqui o seguinte: tem uma reclamação para fazer do posto de saúde do bairro Promorar. Faz tempo que estamos tentando fazer uma receita para minha neta, que é autista, mas não tem médico e nem enfermeira no posto. E eles alegam não ter o receituário do remédio. Agora a médica entrou de férias e vai ficar fora mais de 30 dias. E o posto, nesse tempo, vai ficar sem médico e sem atendimento para o bairro. Não sei mais onde procurar uma receita para minha neta, diz aqui a Maria. E aí, Bernardo, o que a gente pode dizer para a Maria? Então, o posto de saúde ficou sem a médica, não tem enfermeiro para atender, ela não consegue a receita, e aí? Situação complicada, Daniel, da Maria, e inclusive hoje pela manhã eu entrei em contato com o posto de saúde do bairro Promorar para tentar entender um pouco essa situação. Não consegui, Daniel, não tive esse retorno por parte do posto de saúde, da ESF do bairro Promorar. Liguei 2 vezes de telefones diferentes e não fui atendido, o telefone caiu na caixa postal. Na sequência, entrei propriamente com a assessoria da Secretaria da Saúde aqui de Cachoeira do Sul, expliquei todo o motivo. E hoje a gente teve um pouco de dificuldade, porque toda a Prefeitura de Cachoeira do Sul, Daniel, está passando por um treinamento, um curso lá no auditório do Sicredi. Todas as frentes, Secretaria da Saúde, Secretaria do Interior, então a gente encontrou um pouco de dificuldade de conseguir esses retornos. Porém, eu consegui, através da Secretaria de Saúde, essa situação, uma atualização para passar um retorno para a Maria.
Nesse momento, segundo a Secretaria, nenhum funcionário por parte, servidor público, por parte da Secretaria da Saúde, tira 30 dias de férias, e sim somente 20. Hoje à tarde, o secretário da Saúde, juntamente com toda a sua equipe, vai se deslocar até o bairro Promorar para tentar encontrar uma situação para resolver esses atendimentos e essa falta de médico e enfermeiro para aquela situação na unidade. Até um questionamento que pode ser levantado, mas por que a Dona Maria talvez não procura um outro posto de saúde? Como ela fez o registro no bairro Promorar, o seu cadastro está ali. Então, para ela conseguir fazer essa mudança, existe todo um protocolo, uma burocracia bastante grande que atrasaria ainda mais a situação. Então, o retorno que eu posso te dar, Maria, inclusive com alguma dificuldade por parte da Secretaria de Saúde aqui de Cachoeira do Sul, é que essa situação vai ser debatida hoje à tarde para tentar encontrar uma solução, talvez readequar algum horário de um médico para atender ao posto ali do bairro Promorar, para não deixar esses pacientes pendentes de toda a situação de uma receita ou algum outro atendimento, Daniel. É isso. Então, se a gente tiver, inclusive, a atualização, né, de hoje para amanhã, então logo a gente tem essa atualização, a gente traz aqui no Telejornal, assim como iremos atualizar em nossas redes sociais, porque é uma questão básica, né? Alguém que precisa fazer uso de um medicamento contínuo não pode ter essa interrupção, então é necessário realmente que a Secretaria resolva, né? Tem aí um jeito de fornecer essas receitas. E é recorrente, Daniel, a gente recebe nas interações quase que diariamente alguma reclamação em algum setor da saúde aqui de Cachoeira do Sul. Então a gente traz esse exemplo, mas é, digamos assim, apenas um exemplo de vários que a gente acaba vivenciando aqui no dia a dia. Ok. Vamos ver então aqui a nossa próxima mensagem, a próxima pergunta, na verdade um relato aqui dos nossos telespectadores. Aqui quem mandou essa mensagem foram dois telespectadores, a Mariluz e também o José Guedes, né? E outras pessoas também mencionaram, esse foi um assunto bastante debatido em redes sociais, e esses telespectadores relataram aqui o seguinte: olha o estado da estrada Inácio Félix, no Passo do Moura. O trecho está intransitável. Na sexta, tivemos que contar com a ajuda de vizinhos para puxar os carros que foram parar na sarjeta. E aí estão os dois carros, né? Um barral que só, e dificultou a vida aí dos condutores, né, Bernardo? Essa estrada, Daniel, fica ali na BR-153, logo quem sai ali do trevo do Horbeck, pode acessar ali essa estrada em direção ao Passo do Moura. Essa mensagem não estava programada no Responde Aí, mas diante das mensagens que a gente recebeu da Marluce e do José, eu resolvi colocar para dar uma satisfação. Inclusive, tivemos alguns vídeos sobre essa situação da estrada. Hoje pela manhã conversei com o diretor da Secretaria do Interior, Alexandre Cassol. Ele me relatou sobre essa questão, eu compartilhei fotos, os vídeos da reclamação por parte desses telespectadores que nos enviaram mensagem durante o final de semana, e neste momento não está programado a visita de algum maquinário por parte da Secretaria do Interior nesse trecho da estrada, mesmo com toda essa gravidade, com carros indo parar na sarjeta diante da condição bastante complicada da estrada, também por conta das chuvas da última semana, a chuva carregada que caiu aqui em Cachoeira do Sul. O que ele me compartilhou é o cronograma desta segunda-feira, que vai ter maquinário na Vila Vargas, na barragem, no Irapuá e também ali no Passo da Porteira, próximo ao Barro Vermelho. Nesse primeiro momento, ele não tem nada programado para essa estrada Inácio Félix ali, próximo à BR-153, ali no trevo do Horbeck. Então a situação nesse primeiro momento vai continuar assim, mas eu acho que diante da gravidade, talvez dos relatos, talvez o diretor possa fazer um ajuste nessa agenda e o maquinário visitar esse trecho e dar uma condição melhor para essa estrada. A foto é bem clara aqui, né? É realmente intransitável, né? Então, quem vai passar por aí tem que passar com muita atenção. Talvez melhore um pouquinho, porque a gente está alguns dias agora já sem chuva, né, Bernardo? Então pode secar um pouquinho, mas ainda assim não está fácil ali a situação. Bom, a gente vai continuar também buscando informações aí para os moradores. Se tiver alguma intervenção, por favor, nos notifiquem, mandem aí imagens, fotos e a gente relata aqui também. Vamos para a próxima interação, para a próxima mensagem, Bernardo. Na verdade, agora nós temos aqui um desafio. Um desafio, olha só. A pergunta é do Silvio Cacheta. O Silvio é de Brasília e ele fez aqui a seguinte pergunta para a gente. Eu quero comprar os bulbos de cores variadas, sou de Brasília, como faço?
A gente muitas vezes já exibiu aqui no NT Sul a reportagens sobre o cultivo de gladiolos, né, das palmas, essas belas flores. Então os agricultores estão se mobilizando aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira, e o Silvio é lá de Brasília que quer saber como comprar. E aí, Bernardo, você que domina tudo sobre flores e sobre gladiolos? Só que não, né? Mas a gente faz esse esforço para responder ao Silvio, que é lá de Brasília. E por que ele nos mandou essa mensagem? Ele está fazendo referência a uma reportagem que foi feita lá em 2018 pela Lena Caetano, falando sobre essa iniciativa aqui em Cachoeira do Sul enfim, de plantar as palmas desse cultivo, dessa comercialização. Bom, Silvio, eu fui atrás para tentar chegar mais próximo ao senhor nessa ideia do senhor de comercializar e comprar, melhor dizendo, essas exemplares, essas unidades de palmas. Você deve acessar, vai aparecer aqui embaixo na tela, o site plantei.com.br. A partir dali, o senhor faz a pesquisa e consegue encontrar em São Paulo uma granja, a Granja Boerzen, que é digamos assim, uma especialista no cultivo de palmas. E lá tem os bulbos, são uma variedade bastante grande, tem um catálogo bastante significativo. O senhor pode encontrar o bulbo que quiser, da cor, enfim, o tamanho, a quantidade necessária. Inclusive eles vendem, Daniel, acima de 1.000 unidades, e uma unidade custa em torno de 75 centavos. Então a gente traz essa informação de uma reportagem que foi ao ar em 2018, mas diante dos comentários, da repercussão, o Silvio comentou, a gente foi lá, buscou no YouTube esse questionamento e traz essa resposta. Então, através do site plantei.com.br, seu Silvio, você faz a procura e ali você consegue se informar, inclusive tem o contato da granja para o senhor fazer essa encomenda. Com a questão de transporte, Daniel, hoje você pode estar numa cidade e comprar essas mudas em outra cidade bem longe, diante de toda a versatilidade hoje que a gente tem com as transportadoras. Muito legal. E para quem está aqui no Rio Grande do Sul, ou mais perto de Cachoeira do Sul, né? Aqui no estado há esse projeto, então, que é desenvolvido em parceria com o Emater, a Universidade Federal de Santa Maria. Aí o campus de Cachoeira do Sul vem se envolvendo nisso também, tem um projeto chamado Fenoglad. Então já tem alguns produtores, né, produzindo palmas, né, os gladiolos, mas para quem está em outra região, esse é o caminho que o Bernardo destaca. E para quem não sabe nada sobre essa flor aqui, que quer conhecer um pouquinho, passa lá no nosso YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, tem algumas reportagens, com certeza você vai gostar. Bernardo, obrigado pelas informações. E antes disso, soube aí que você vai fazer mandar um recado especial para uma telespectadora ou telespectador assíduo do NT Sul, é isso? Claro, eu recebi, Daniel, durante essa semana uma mensagem da Elaine. Ela tem a sua tia, que é Ieda Ribeiro Barbosa. Ela é fã do NT Sul e principalmente quando o Bernardo aparece, por exemplo, agora está aqui no Responde Aí ou em alguma reportagem, ela corre para frente da TV para ver as reportagens que eu produzo e que toda a nossa equipe acaba fazendo. Então, um grande abraço para a dona Ieda, que sempre está conosco aqui acompanhando o NT Sul, e muito obrigado pelo carinho de lembrar de toda a nossa equipe, principalmente dos conteúdos que a gente produz aqui e traz para a senhora e para toda a nossa audiência. Um grande beijo para a senhora e obrigado pelo carinho. É isso aí, Bernardo. Obrigado pelas informações, um abraço para a dona Ieda. Bernardo, valeu por estar com a gente, atualizando aqui a nossa audiência. Boa segunda, boa semana para todos nós. Eu que agradeço, uma boa segunda para o pessoal que está em casa. Isso aí. Gente, a Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul está finalizando o envio de documentos das famílias atingidas pelas enxurradas do dia 22 de dezembro ao governo do estado do Rio Grande do Sul, para garantir que essas famílias, essas pessoas, recebam os recursos do programa Volta por Cima. Exatamente, Daniel. Boa tarde para ti e para quem nos acompanha em casa. Do meu lado, então, o secretário da Inclusão Social, Luiz Fernando Godoy, que traz os detalhes sobre as famílias que serão beneficiadas em Cachoeira do Sul com o programa Volta por Cima. Os números iniciais apontavam para cerca de 300 famílias, né, secretário? Mas Cachoeira do Sul avançou, são mais de 500 famílias, então, beneficiadas com esse valor aí que tende a dar um apoio
para aqueles que foram afetados pela enchente, né, pela enxurrada do dia 22 de dezembro. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós estamos com 552 pessoas, né? Nós temos até o dia 25 agora de janeiro para efetuar o cadastramento de todas aquelas famílias, aliás, encaminhar a documentação de todas aquelas famílias que foram cadastradas. Será os R$ 2.500 para quem perdeu tudo, quem está fora de casa. R$ 700 para aqueles que foram atingidos, mas que não precisaram sair das suas residências. E, claro, dentro daquele teto do Bolsa Família de R$ 218. Né? Então, nós hoje estaríamos com em torno de 552 famílias sendo beneficiadas com o projeto Volta por Cima do Governo do Estado. Esse valor aí é depositado, então, para essas famílias. Ainda não tem uma data específica para que esse pagamento seja feito. O governo tem dispensado esses valores na medida em que esses cadastros são efetivados, né, secretário? Sim, na primeira etapa, aquela etapa que a gente teve anterior, que ela foi rápida. Então, se não me falha a memória, uma semana depois que os documentos foram enviados, houve essa liberação. Na semana passada, o Bechara, que é um dos coordenadores lá da Secretaria Estadual, fez contato conosco, né, no sentido de agilizar essa documentação, porque no entendimento dele, o governo tem o máximo interesse de fazer com que esse recurso chegue o mais breve possível a essas famílias. Então, nós estamos com o nosso pessoal todo ele trabalhando nisso, junto com o pessoal da Defesa Civil, que a gente tem uma parceria muito forte com a Defesa Civil, de que até o dia 25 a gente esteja com toda a documentação já lá em Porto Alegre. Importante destacar que esse cadastramento já foi feito tão logo foi detectada essa necessidade, né? O que acontece agora é realmente o envio da documentação, porque essas famílias já foram acolhidas e atendidas emergencialmente pela Secretaria aqui em Cachoeira. Sim, com certeza. Nós já começamos naquela mesma noite, né? E tanto que no outro dia a gente já tinha feito uma distribuição de cesta, então a parte de alimentação a gente deu toda a estrutura possível, né? A gente está tentando, nós temos hoje algumas casas que precisam ser recuperadas, em torno de 15, 20 casas que se perdeu totalmente. A gente já está trabalhando nesse sentido também, providenciando a questão da madeira, da telha, enfim, para que a gente possa ajudar essas pessoas e algumas outras, né, que precisam às vezes de um reparo e tal. Então nós estamos trabalhando nesse sentido e acredito de que dia 25 a gente já esteja com tudo encaminhado para que essas famílias possam receber os seus recursos. Uma informação que a gente pode dar agora também, secretário, como conversávamos antes, é o encaminhamento da liberação do FGTS para quem foi afetado nessas últimas enxurradas, né? A Secretaria também já está afinando detalhes aí com a Caixa Econômica Federal para a liberação desses recursos. Nós tivemos uma reunião na semana passada, inclusive o gerente da Caixa, que aqui a gente tem que registrar a agilidade com que as coisas estão sendo tratadas, inclusive por WhatsApp, a Dani tem falado com ele quase que diariamente, né? E nós estamos aguardando algumas orientações em relação à documentação exata que a gente tem que encaminhar para que também possa essas famílias serem beneficiadas, que é o saque calamidade do FGTS. Isso se consolidou a partir do reconhecimento na última semana pelo governo federal do decreto de calamidade, né, de situação de emergência aqui em Cachoeira do Sul. Sim, foi exatamente em função do reconhecimento do nosso decreto, que acabou abrindo as portas, não só disso, mas de alguns outros encaminhamentos que a gente está fazendo a nível de governo federal, de cestas básicas e outras coisas que a gente está encaminhando também. O senhor acredita que até a próxima semana a gente já tem um posicionamento com relação a isso? Com certeza. A ideia nossa é, como eu te falei, na outra vez, deu aí uma questão de uma semana para liberar os recursos, né? Da Caixa, com certeza, até o mais tardar aí, meio dessa semana, nós vamos estar com tudo já encaminhado e fazendo as coisas andar para que chegue a quem precisa realmente. Tá certo. Então, muito obrigada, secretário. Um abraço a todos vocês. Então, Daniel, a gente fica de olho aí, então logo essas documentações estejam já aprovadas pela Caixa Econômica Federal, a gente traz essa atualização para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E na última semana, a prefeita Ângela Chu foi a Porto Alegre para tratar de demandas relacionadas ao município. Uma delas foi a entrega do pedido de isenção da cobrança de tarifas de água e esgoto para as famílias atingidas pelas últimas enxurradas. Acompanhada do procurador-geral do município, Hélio Garcia Júnior, ela entregou o documento à diretora-presidente da Egea Corsan, Samantha Takimi. Então, vale lembrar que o pedido foi feito após o reconhecimento federal do decreto de emergência para Cachoeira do Sul. O pedido de isenção das tarifas é referente ao período entre os meses de dezembro de 2023 e março de 2024. Se for aprovado, ele vai beneficiar 545 famílias que foram diretamente afetadas pelas chuvas. Agora o documento está em análise e o município precisa aguardar o retorno da Egea Corsan.
E nós vamos falar um pouquinho sobre educação. Tá chegando ela, Denise Belladonna. Professores e alunos ainda estão de férias, mas já já as aulas vão voltar. E aí, como será 2024? Uma coisa é certa, o principal acontece em sala de aula, com a soma de atitudes do bem. Usando as palavras de um aluno meu no último dia de aula, ele disse: "Parece que esse ano durou 3 meses." E é assim que eu inicio esse comentário, justamente dizendo que a cada ano parece termos menos tempo para fazer o nosso papel de transformar mentes através da construção de novos conhecimentos. 2023 foi um ano que ainda brigamos com os efeitos colaterais da pandemia, olhamos para a educação básica, mesmo que não trabalhemos nela, como um desejo de que fosse para todos e que seus professores tivessem as condições de construí-la como um alicerce sólido, pronto para a colocação de quaisquer paredes. Como docentes, não conseguimos desviar o olhar dos anos finais e desejar um ensino que dialogue com as necessidades e os interesses dos alunos, a ponto de segurá-los até o fim e fazê-los desejar mais na educação. As pessoas envolvidas com a educação não param de olhar, questionar, desejar e sonhar. Isso as mantém vivas. Quando a poeira das correções, dos planejamentos, da construção de novos projetos baixa nas férias, os olhos dos docentes conseguem ver os altos e baixos de um processo que precisa melhorar para fazer bem aos estudantes e à nação como um todo. Políticas públicas, essa é a resposta que está na sua mente e na minha também. Mas em nosso país, elas existem com uma vida muito curta. Nascem, crescem e morrem num período de campanha eleitoral. Mas nós ainda continuamos educadores de escolas. E sugiro a cada um que busque no seu ambiente escolar os seus caminhos para fazer a educação andar melhor. Eu acredito na motivação dos professores para fazer pequenos ou maiores bens e que a soma dessas boas investidas possa resultar numa mudança ao prazo das nossas atitudes, pois esse é o bem mais real. A realidade de sempre andarmos em círculo buscando a cada ano o que não encontramos não cairá dos meios exteriores, que não vem do olho curioso do nosso aluno ou desinteresse que pode colocá-lo à margem da sabedoria. Aquele que não vê a classe vazia da sala de aula não sente a falta do dedo que levantava para sanar a dúvida e que hoje não veio. Por isso, a minha mensagem hoje é para nós, educadores de todos os setores de uma escola, que estamos onde escolhemos ou onde fomos colocados. É nesse lugar que vamos fazer o nosso melhor, mesmo no pouco tempo que temos. Essa é a única chance de algo na educação melhorar. A soma das atitudes de bem. Até o nosso próximo encontro. E nós vamos ver agora as obras que as equipes da Prefeitura de Cachoeira do Sul realizaram no fim da semana passada em recuperação aos estragos das chuvas. Na última semana, a Prefeitura de Cachoeira do Sul seguiu com suas ações de recuperação dos pontos críticos da cidade afetados pelas enxurradas do mês de dezembro e janeiro. As secretarias de Obras, Interior e Meio Ambiente são as 3 principais, que estão a cargo desses trabalhos em caráter prioritário. Dentre as ações estão a limpeza de valetas nas localidades de Santa Bárbara e patrulhamento nas estradas da Água Morna, além de iluminação no Bosque e no Tabuão, no interior do município. A Secretaria de Obras iniciou a recuperação do calçamento da Rua General Osório e trabalhou na melhoria do calçamento da Rua Orlando da Cunha Carlos. Também foram realizadas ações de limpeza com o caminhão hidrojato no bairro Bom Retiro e nas ruas Ernesto Miller, General Câmara e João Leitão. O Maçanga, no bairro Fátima, também recebeu limpeza na última semana
E o destaque vai para as obras de canalização em ruas do bairro Marina, ainda no bairro Fátima e nas proximidades da escola Rio Jacuí. Também foram feitas limpezas em bueiros no bairro Bom Retiro e a limpeza de galerias na rua General Câmara e na rua São Rafael. E agora chegou a hora de ouvirmos você. O que você tem a nos contar? Qual é a sua notícia? Corre aí, pega o seu celular, manda a sua mensagem pra gente no WhatsApp 51997697129. Semana começando, como é que está tudo por aí onde você mora, na sua rua, no seu bairro? Tudo em ordem? Conta pra gente, mande a sua notícia e fique à vontade também para comentar as nossas reportagens. Vem comigo pra telinha, vamos ver os recados que estão chegando. Cleiton está participando com a gente aqui. Sou morador da rua Major Leonel Friedrich, bairro Ponche Verde, e há mais de 2 anos estamos com esse problema. Olha aí, ó, é um desmoronamento, pelo que a gente percebe ali. Acho que é uma canalização de uma sanga, né? E a situação está realmente bem ruim aí, precisa de manutenção por parte da Secretaria de Obras. Cleiton, obrigado aí então pela participação, por compartilhar o vídeo com a gente. Mais um dos locais, né, dos tantos que precisam de manutenção aqui em Cachoeira do Sul. Inclusive, a gente está trazendo quase que diariamente ou periodicamente as ações que a Prefeitura está realizando, né? Mas as demandas são muitas, pelo que a gente recebe aqui nas interações. Quem mais? A Márcia também está participando com a gente. Ontem foi meu aniversário. Na foto estou com minha sobrinha Mariana. Obrigado, Márcia, pela participação. Parabéns aí para ti. Felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe muito, conceda alegrias. Quem mais? O Lucas está participando com a gente. A estrada da Sangafunda no Bosque está pedindo socorro. Olha aí, ó, um açude no meio da rua, né? No meio da estrada. Realmente precisa aí de manutenção, né? Aproveitar que o tempo está um pouquinho seco aí essa semana. Aliás, teremos uma sequência de dias de sol para quem sabe já fazer aí essas manutenções para que quando vier a próxima chuva, e ela com certeza virá, não cause tantos estragos, né? Quem mais? A Bruna Alice está com a gente aqui também. Olá, um beijo para vocês. Estou sempre assistindo o jornal. Obrigado, Bruna. Um abraço para ti e para toda a tua família. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Quem mais fala com a gente aqui? A Cristina. Gente, amiga, olha aqui a situação dessa rua. Sou moradora da Estrada Nova da Palmeira e esta é a situação. Como fica? Já que as aulas começam no mês que vem. Como é que trafega na rua desse jeito aí, né? A estrada realmente tem uma valeta grande, imagino que outros pontos devem ter situações semelhantes, né? Então precisa com certeza de manutenção. Obrigado, Cristina. Daqui a pouquinho vou falar também dos recadinhos que estão chegando aqui no Facebook, no YouTube. Fique à vontade para falar com a gente. Hora do intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E a gente vai falar também sobre saúde. Tem entrevista de Lena Caetano com uma médica especialista que vai dar dicas para a gente cuidar bem dos rins. Pesquisa e tecnologia. Hoje tem reportagem especial de Bernardo Miller sobre iluminação artificial na agricultura. Alunos da UFSM de Cachoeira do Sul estão empenhados no projeto de iluminação artificial na agricultura. A ideia é contemplar a planta com horas a mais de luminosidade, como se o dia claro ainda não tivesse acabado. A pesquisa iniciou com pés de alface em uma pequena horta feita no campus. Durante o período, foi descoberta a possibilidade do alface ganhar mais um ciclo durante o ano, diante do seu desenvolvimento, o que possibilita mais pés disponíveis e um lucro maior. O NT Sul volta já já, fique com a gente. Meio-dia e 33, hora de almoço, hora de informação na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado a você pela companhia com a gente nesse comecinho de semana. E a boa notícia é quando a gente fala de tempo, essa semana nós não vamos falar de ciclone, de temporais, ao menos é o que a gente tem no radar até esse momento. Vamos começar então vendo imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul, bem diferente da semana passada, né? Temos aí o céu aparecendo, o sol tá brilhando, algumas nuvens, são poucas nuvens, mas o predomínio é de sol, inclusive com temperaturas amenas, né? A semana vai ser assim, a gente vai ter o amanhecer relativamente friozinho para essa época do ano, para um pleno janeiro, que teria o verão a pleno aqui no Rio Grande do Sul, então as temperaturas ficam amenas e também não sobem tanto à tarde.
Vamos ver então como fica a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens. O predomínio é do sol ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 18 graus e máxima 29. Terça-feira, sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 18 graus e máxima 28. Quarta-feira também deve seguir com as temperaturas relativamente baixas ao amanhecer, com predomínio de sol. Mínima 17 graus e máxima 28. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A segunda-feira é de sol em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, ele aparece acompanhado de nuvens esparsas. O tempo firme predomina no estado. No entanto, a circulação de umidade que vem do mar para o continente pode trazer chuva bastante localizada e passageira em pontos da costa e pontos próximos. No noroeste e no norte gaúcho, a presença de ar mais quente pode provocar precipitação isolada à tarde. No geral, grande parte dos municípios não vai ter registro de chuva e apenas sol. O dia é agradável em termos de temperatura para os padrões de janeiro. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 29 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. Hora de mais um bloco de interatividade, espaço para você se expressar aqui na telinha da TV Novo Tempo, trazer a sua opinião sobre os fatos do dia e também contar a sua notícia. Seja ela boa, seja ela nem tão boa assim, compartilhe com a gente, compartilhe com a comunidade. O WhatsApp é o 51997697129. O WhatsApp dá a possibilidade de você enviar uma foto, um vídeo ou um áudio, né? E claro, você pode escrever pra gente nas nossas lives no Facebook e no YouTube. E eu vou começar justamente pelas lives aqui, os recadinhos que estão chegando. Obrigado a você que está conectado com a gente aí nas nossas transmissões ao vivo. Nazareno Azevedo está com a gente, mandando seu boa tarde. Obrigado, Nazareno, pela companhia. Claudiano Santos também está com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, nosso abraço, nosso carinho aos amigos que estão com a gente no YouTube. Se você puder, deixa aí o seu like, compartilhe também a transmissão para que a gente chegue mais longe, para que a gente possa falar com mais pessoas, não é? E ampliar as discussões dos assuntos do dia a dia. Quem mais? A Ângela Pribe está com a gente. Alô, Ângela, obrigado pela companhia com a gente. Francisco Leal, não esqueçam a Júlio Viegas. Boa tarde, tá falando aí sobre manutenção de ruas, pelo que eu entendo. É isso aí, Francisco, obrigado, viu? Marli Santo, boa tarde. Ferreira e Água Morna precisando de patrulhamento. Tá uma vergonha nossas estradas, diz aqui a Marli. A Mara Regina também está com a gente, desejando uma boa semana. A Karina da Silva e a gente agradece aqui pelas participações. Vamos para a tela? Tem mais recados aqui, o João Pérez também está participando. Essa é a situação da Rua Augusto William, esquina com a Mário Godoy Ilha, bairro Noêmia, um desnível do asfalto com a estrada de chão que chega a 15 centímetros. Então tem que ter muito cuidado quem vai passar por aí até que essa manutenção seja feita, né? A pessoa passa aí, quem sabe, numa velocidade maior, tem até o risco de estourar um pneu ou algo assim, né? Então tem que ter cuidado. Mas fica aí o pedido de manutenção, né, João? Obrigado pela participação com a gente. Francisco Leal está participando com a gente. Olha aqui, ó, Francisco mandou mensagem pra gente aqui na nossa live, né? E agora a gente consegue ampliar o assunto porque ele manda foto também aqui por meio do nosso WhatsApp. Estamos pedindo ajuda, pois a Rua Júlio Viegas, no bairro Quinta da Boa Vista, está sem condições de tráfego. Já solicitamos junto à Secretaria de Obras e não tivemos resposta, diz aqui o Francisco. Também tem um desnível grande aí, né? Um trecho dessa rua tem aí o asfalto, mas valetas grandes já abriram, né? Também está precisando de manutenção. Obrigado, Francisco, pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados, outras situações que vão sendo relatadas pela nossa audiência. E a gente fala agora sobre pesquisa e tecnologia aplicadas à produção agrícola. Os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Agrícola da UFSM Cachoeira do Sul se uniram para o andamento de um projeto iniciado em 2021.
O complemento de iluminação na agricultura é o foco da iniciativa que quer aumentar os níveis de produtividade em um período de tempo inferior ao habitual. O projeto começou com a alface, que já forneceu bons resultados. E hoje os estudos estão voltados para a soja, grão que é o mais produzido em solo brasileiro. Alunos da UFSM de Cachoeira do Sul estão empenhados no projeto de iluminação artificial na agricultura. A ideia é contemplar a planta com horas a mais de luminosidade, como se o dia claro ainda não tivesse acabado. A pesquisa iniciou com pés de alface em uma pequena horta feita no campus. Durante o período, foi descoberta a possibilidade do alface ganhar mais um ciclo durante o ano, diante do seu desenvolvimento, o que possibilita mais pés disponíveis e um lucro maior. A suplementação luminosa ela vem com o intuito de complementar o valor de luz diária da planta. A alface, por exemplo, que foi a planta em estudo, ela necessita, no valor ideal, para ela ter a maior produtividade possível, 12 horas de luz por dia. Mas nem todos os dias a gente vai ter 12 horas, principalmente no período do inverno. Então, a suplementação luminosa vem com a ideia de complementar o valor de luz e sempre tentar jogar a planta no valor ideal de luz para ela ter a maior produtividade possível. Nós tivemos bons resultados, a gente conseguiu avaliar o ganho de tempo na nossa produção, que foi cerca de 8 a 9 dias. Então, num ano, a gente conseguiria fazer um ciclo a mais da alface utilizando esses sistemas de automação e a suplementação luminosa. O projeto foi pensado para ter um baixo custo e se pagar rapidamente. Nas imagens, vocês podem perceber que a cor rosa é a que predomina na iluminação. E isso tem uma explicação, segundo os livros pesquisados pelos alunos e professores. A cor influencia no desenvolvimento da planta? Com certeza. Cada cultivar tem uma resposta diferente para cada comprimento de onda. Então a luz branca, a luz que chega do sol para nós, tem todos os comprimentos de onda, mas a planta não responde da mesma forma para cada comprimento. Os comprimentos que, no caso, a alface responde melhor, que vale mais a pena eu iluminar ela, é no vermelho e no azul. Então a luminária que a gente tem aqui é uma proporção de vermelho e azul, que dá essa cor rosada, E então nesses comprimentos de onda ela vai absorver mais, ela vai gerar mais biomassa para aqueles comprimentos de onda, Não adiantaria, por exemplo, eu colocar uma luz verde aqui, eu ia gastar energia e não ia ter o mesmo resultado do que essas duas cores, E esse estudo ainda é muito preliminar para outros cultivares. Por exemplo, quando a gente estava comentando da soja, a gente não sabe exatamente quais que são os comprimentos de onda que ela responde melhor. Então isso é uma das respostas que a gente quer achar com o nosso projeto. E por falar em soja, esse é o novo desafio dos alunos, conseguirem incrementos para a planta através da luz artificial. Esse pequeno espaço foi separado justamente para isso. O Alexander é o novo responsável pela iluminação e, junto com a engenharia agrícola, colhe os primeiros resultados desse experimento. Então, na suplementação luminosa, a gente tem diferentes espectros de luz na suplementação luminosa, onde durante todo o cultivo da soja será feita algumas análises de cada espectro, o que ele vai influenciar no desenvolvimento da planta. No caso, essa luz ela entra em operação a partir de que horas e quanto tempo vocês deixam ela na lavoura? A princípio a gente iria simular um pivô de irrigação. Bom, no momento ela está num período de 4 horas, que está ligando das 8 até a meia-noite. Então a irrigação de luz ela vem como esse suporte na questão de fotoperíodo, comprimento do dia. E a cultura da soja é uma cultura que responde ao fotoperíodo. É uma planta de dia curto. Então aqui na nossa latitude, quando começa a reduzir o comprimento do dia, que iniciou isso na segunda semana agora de janeiro, a soja tende a entrar em floração, que é a sua fase reprodutiva. E aqui com a iluminação, o que a gente está acompanhando é que a gente está tendo então um atraso no início dessa fase reprodutiva e com isso ela está por mais tempo numa fase vegetativa, que é quando ela tem a oportunidade de aumentar a área foliar, raiz. A gente tem plantas aqui para mostrar para vocês também em relação ao aumento de profundidade de exploração do sistema radicular, altura de planta, o índice de área foliar, que é uma avaliação que a gente tem mensurado aqui nesse experimento, e nós observamos que existe uma diferença entre os tipos de lâmpadas já. Então tem lâmpada que a cultura foi mais responsiva àquele espectro luminoso, e também aqui a gente trabalha com a irrigação juntos, para tentar simular essa condição do produtor, de trabalhar tanto com a irrigação quanto com a suplementação luminosa.
A suplementação luminosa já é praticada de maneira 100% artificial. No projeto Indoor, termo utilizado para esse caso, as plantas não ganham luz natural. Iluminação, calor e irrigação são feitos de maneira artificial, adaptando plantas para esse tipo de ambiente específico. Muito bom, parabéns aí aos estudantes e também aos professores, né, por esse projeto. Bom, e nosso próximo assunto é relacionado à saúde. Nós vamos falar sobre a importante missão dos rins do nosso corpo e saber quais os sinais de alerta e como prevenir o surgimento de doenças renais. Boa tarde, Helena Caetano. Olá, Daniel. Olá, amigos do NT Sul. Daniel, esse assunto é muito importante porque os números, de uma certa forma, assustam. Em todo o Brasil, em torno de 10 milhões de pessoas sofrem de doença renal. Dessas pessoas, em torno de 90 mil estão em processo de hemodiálise, precisam de hemodiálise, que é um processo de filtragem do sangue. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, porque nós temos como convidado especial para um bate-papo com a gente a doutora Thalissa Meyer, ela que é nefrologista aqui da Clínica de Hemodiálise do HCB. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente vai começar falando inicialmente para que o telespectador entenda um pouquinho sobre do que se trata e onde nós estamos, sobre como funciona a clínica aqui do HCB, quantas pessoas atende, qual é a abrangência, como é que é o trabalho por aqui, doutora? A clínica do HCB, então, ela é responsável pela hemodiálise de toda a região que cobre Cachoeira do Sul. Então, toda a 8ª coordenadoria. Então, todos os pacientes da nossa região, eles têm como referência o nosso serviço de diálise. O que é isso? Todo paciente que não tenha um rim mais funcionante e que precise de uma terapia para substituir o funcionamento do rim, ele é encaminhado para um serviço de hemodiálise. Então, a gente dá esse tratamento para todo mundo da região. Pacientes de Caçapava, Encruzilhada, Sobradinho, todos eles vêm para a Cachoeira para receber essa terapia. Bom, desses pacientes que estão sob hemodiálise, todos eles estão automaticamente em fila de transplante por um rim ou não, nem todos? Depende bastante. A fila de transplante, a lista para entrar em transplante, todo paciente é ofertado essa oportunidade, tá? Desde que ele tenha condições clínicas para isso, né? Então, todo paciente que está em diálise, que faz um acompanhamento regular, que tem um bom acompanhamento aqui conosco, ele é encaminhado para Porto Alegre. Nossa referência para transplante aqui é o serviço de Porto Alegre, para ter uma avaliação para entrar em lista, uma avaliação pré-transplante, que a gente chama. Lá eles são avaliados, tem todos os exames, que nem um pré-operatório, porém um pouquinho mais complexo, para ver se ele tem condições de receber o rim e para ter orientações de como é que funciona o transplante, né? Quais são os benefícios, quais são os malefícios e tudo mais. Então, todo paciente que esteja conosco tem a oportunidade de entrar de ter essa opção de tratamento para doença renal. Não são todos que conseguem entrar em lista pré-transplantes em decorrência das suas doenças, mas todos que têm condições clínicas para isso estão em lista. Todos têm a oportunidade de tentar um transplante. A pessoa que faz hemodiálise, qual é a rotina de vida dela? Ela consegue ter uma vida, digamos, normal ou são muitas limitações? Assim, é bem difícil, né? É uma rotina de vida um pouquinho mais pesada. Então, como que funciona a hemodiálise? É um tratamento em que a gente consegue substituir o funcionamento do rim em períodos curtos da semana, né? Então, a gente faz 3 vezes na semana, via de regra por 4 horas, o que o rinzinho da gente deveria fazer por 24 horas todos os dias. Aquela filtragem do sangue. Exatamente, né? Então a gente consegue fazer todo esse processo de limpar o sangue quebrado durante a semana. Então, como é que é a rotina de um paciente? Ele vai vir para cá 3 vezes na semana, normalmente segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados. Fica aqui conosco por 4 horas, passa por todo um processo lá na máquina, recebe seu tratamento e vai para casa. É um pouquinho complicado porque quem é aqui de Cachoeira consegue vir de uma forma mais rápida, outros pacientes têm que viajar, às vezes são 2, 3 horas de transporte, mais o tempo do tratamento, né? Mas é um mal necessário, né? O que a gente consegue dar de qualidade de vida para essas pessoas é com que eles consigam vir aqui e receber um bom tratamento. Bom, doutora, quem nos assiste seguramente fica se perguntando, bom, mas
O que fazer para manter a saúde dos rins? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque além de mostrar o que acontece em Cachoeira em termos de tratamentos, o que nós temos de estrutura, como essa clínica de hemodiálise do HCB, nós também queremos passar para você que nos acompanha dicas, dados, prestar serviço, né, doutora? Eu acho que isso é importante também, né? Para a gente começar, é para que o telespectador entenda melhor. Qual é o papel do rim no organismo da gente? Por que ele é tão importante e o que faz com que ele se sinta prejudicado a ponto de tornar uma pessoa um paciente renal? O rim é um filtro, né? Tudo que a gente ingere, tudo que a gente toma de medicação ou que a gente come, de certa forma vai passar lá no rim. Então ele é um filtro, responsável por quê? Por absorver coisas boas e colocar para fora coisas ruins, né? Então a gente tem que manter esse filtro muito bem funcionante, né? O que a gente tem que fazer para isso? A gente tem que ter uma vida saudável, tá? Se tu me perguntar qual é a principal causa de perda de função renal, por incrível que pareça, pressão alta e diabetes. É mesmo? Né? Parece muito simples, todo mundo toma um remedinho para pressão, mas eu comecei um remedinho para diabetes. Só que tudo isso causa perda de função renal, porque todas essas doenças fazem com que o nosso filtro seja um pouquinho mais exigido. E no decorrer do tempo, ele vai cansando. Algumas pessoas um pouquinho mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. Então, ter uma vida saudável, cuidar bem de todas as suas doenças, cuidar bem da pressão, manter um bom controle glicêmico, ter o colesterol controlado, fazer atividade física, ter uma vida num contexto geral saudável é o melhor jeito de proteger o funcionamento do rim da gente. A própria medicação que a pessoa toma para essas doenças pode estar prejudicando o rim, é isso? Não exatamente. Não? Tratar a pressão alta é o melhor tratamento para o rim. Então, usar de forma correta o remédio da pressão vai proteger o rinzinho da gente, tá? Se a gente tem diabetes, tratar o diabetes, ficar com um controle glicêmico bom, usando medicação, usando insulina, usando qualquer droga que seja para isso, vai ajudar a proteger o rinzinho da gente. Porém, tem remédios que podem fazer mal para o rim. A questão de automedicação aí entra nessa jogada, entramos, né? numa palavrinha-chave para o nefrologista, que é o tal do anti-inflamatório, né? Que muita gente usa, que tu compra na farmácia sem receita e que pode sim fazer muito mal para o rim. A médio ou a longo prazo, o uso crônico de anti-inflamatório, e aquela dorzinha no braço, deu um mau jeito nas costas, toma um comprimidinho ali, toma outro acolá, vai tomando. Aos pouquinhos isso pode trazer muito malefício para o rim da gente. Vai acumulando no organismo. Ele tem um efeito lá dentro do rim que prejudica a circulaçãozinha do rim. Vai ferindo aos pouquinhos. E vai judiando. Vai judiando, fazendo um machucadinho. E que nem eu gosto de dizer, a gente vai fazendo machucados que vão fazendo cicatrizes. Cicatrizes não voltam a funcionar de novo. Então, cada dia que a gente dá uma machucadinha, aquilo a gente raramente consegue trazer de volta, né? Então, a gente tem que evitar algumas coisas, né? Tem um aspecto também que eu observo muito a questão do rim. Eu já convivi com um paciente renal que, e aí é uma conclusão lógica, que no dia a dia a falta de água pode causar ou induzir a questão, prejudicar os rins, na verdade. E depois a pessoa que se torna um paciente renal, que vem para hemodiálise ou coisa assim, beber água é uma coisa que ela não pode fazer com tranquilidade, em excesso, nada. Então, quer dizer, a água é um fator bastante fundamental nisso tudo também, né? Uma hidratação boa, né, entra na frase de ter uma vida saudável, né? Então, hoje em dia a gente sabe muito, é muito comum que a gente fale que tu tem que tomar 2 litros de água por dia, porque isso vai fazer bem para tua saúde, vai fazer bem pro teu coração, vai fazer bem pro teu rim. Vai evitar que tu tenha pedrinha no rim, por exemplo, que é um dos problemas que vem por causa da baixa ingesta de água, né? Então isso favorece com que a gente proteja o rim. A questão do não tomar água depois da perda da função renal, aí é um mundo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Sim. Né? O que acontece quando o rinzinho da gente não funciona? O que é mais comum de ver é que a gente para de fazer xixi, né? Então a gente deixa de perder líquido e o corpo vai acumulando líquido, né? Ele vai acumulando, a gente vai ficando inchadinho. Então o paciente que não tem função renal e que não faz mais xixi, ele tem que ser muito regrado com relação ao quanto de líquido que ele vai tomar, porque vai ficar. Óbvio, a gente perde em algumas outras coisas, a gente tem suor, né? Enfim, mas a gente normalmente acumula tudo que a gente tomar.
Então, a vida mais ou menos funciona assim, tome água. Se infelizmente a gente não tiver mais um rinzinho funcionante, normalmente o nosso discurso vire, não tome mais tanta água. Que pode ser prejudicial daí. Melhor é tomar água, né? Melhor é tomar água. E qual é o sinal de alerta? Porque deve ter alguma maneira de se monitorar, né? A doença renal, ela tem um problema muito grave. Ela raramente dá sintomas. É mesmo? Principalmente nas fases iniciais, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que consultar com o seu clínico, tem que fazer bom controle da pressão, tem que usar as medicações quando indicadas de forma correta, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exame de urina. Se monitorar. Tem que fazer pelo menos uma vez por ano a tal da creatinina, que é o nosso carro-chefe, e um exame de urina pelo menos. É importante sempre fazer um ultrassom da via urinária para ver como é que estão as coisas. Não precisa ser todo ano, mas esporadicamente fazer um exame. A partir de que idade, mais ou menos? Se tem fator de risco, a gente começa a olhar mais desde jovem, né? Se tu já tem um cálculozinho renal, alguma coisa do gênero, a gente tem que acompanhar mais de perto. Mas via de regra, depois dos 30 anos, todo mundo tem que ter um acompanhamento já dessa parte. Cuidado, então, é a prevenção. É prevenção, tá? De sintomas, pontualmente, assim, o que é um alerta? Inchaço. Inchaço nas pernas, nas duas pernas. Aquele inchaço que vai subindo as pernas, que é parelho. Isso é um sintoma que pode te levar a consultar direto com um nefrologista, tá? Se for fazer xixi e notar que faz xixi, tem muita espuma no vaso. Mas espuma, como se tivesse feito xixi no detergente. Isso é um sinal que pode ter alguma coisa alterada no teu exame de urina. Cor da urina? A cor da urina, mais relacionada a processo infeccioso ou a presença de sangue. Fazer xixi com sangue nunca é normal, né? Então sempre tem que avaliar se sai alguma raiazinha, se ele é mais amarelado. Tem que dar uma olhadinha. E principalmente quando tu vai fazer teus exames de rotina e tiver qualquer alteração nesses dois exames, a tal da creatinina e no exame de urina. É sempre bom que a gente olhe um pouquinho mais de perto daí. Ok. Doutora, muito obrigada pelas informações e pelas importantes dicas, digamos assim, né, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, que são fundamentais, né? A gente tem que se prevenir, tem que sair na frente, na verdade, para mais adiante evitar problemas maiores, né? Exatamente. Mais alguma dica para a gente encerrar? Tome água, faça uma creatinina e um exame de urina. Tá bom, então. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Doutora Thalissa Meyer, médica nefrologista aqui da Clínica de Hemodiálise do HCB, participando do NT Sul, Daniel. Eu volto contigo no estúdio. É isso, obrigado, Lena, pelas informações e por essas boas dicas, né, para a gente cuidar do nosso sistema renal, um sistema que é fundamental para o nosso organismo. Vamos para a nossa tela, tem recadinhos aqui, participações da nossa audiência, a gente gosta de fazer o NT Sul trocando informações com a nossa comunidade. Dagmar participando com a gente, assistindo a Novo Tempo, na companhia de minha mãe, Olívia, de 94 anos, seus bisnetos e minha irmã. Moramos no Passo do Moura. Coisa linda, Dagmar. Obrigado pela participação. Um abraço aí para a dona Olívia, né, que está com a gente, nossa telespectadora, bisnetos, a família toda reunida aí no Passo do Moura. Nosso abraço, nosso carinho a vocês e a gratidão pela companhia, tá bom? Tudo de bom aí, Deus abençoe. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Fátima está participando com a gente de Cachoeira. Perdi minha CNH em Cachoeira do Sul, provavelmente no dia 10 de janeiro, mas só daí falta agora. O nome completo, então, é Fátima Janaína Schwantz Cisnandi. Se alguém encontrou ou viu alguém anunciar, por favor, me avise. E aí a Fátima deixa aí o contato, né, que está aqui na tela. Mas se você souber alguma coisa sobre esse documento, pode mandar mensagem aí no nosso WhatsApp, que a gente repassa a informação. Você sabe, né, um documento que a gente perde é aquele transtorno para providenciar uma cópia, né? Então, melhor é encontrar. Bom, muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente, que mandou o seu recado. Amanhã tem uma nova oportunidade para você participar e fazer parte aqui do jornalismo do NT Sul. O NT Sul desta segunda fica por aqui. Outras informações em facebook.com/TV Cachoeira e também lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Boa semana para você. Fique na companhia da TV Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau, até amanhã.